O que todo cristão deveria saber sobre a teologia da libertação? Primeiro, que não tem nada a ver com exorcismo ou libertação de demônios. A teologia da libertação é um movimento socialista comunista que se infiltrou na Igreja Católica no início do século XX, com o objetivo de criar um catolicismo revolucionário, ou seja, usar a Igreja para fazer a revolução comunista socialista. Para isso, eles trouxeram o pensamento revolucionário de Karl Marx e de Hegel, isso para dentro da religião, para dentro da Igreja, com aquelas ideias utópicas do comunismo de criar um novo mundo, um mundo perfeito, sem diferenças, um mundo novo, só que feito por mãos humanas. Assim, através da teologia da libertação, eles se infiltraram na Igreja Católica e introduziram ideologias comunistas socialistas como o pensamento revolucionário, o pensamento crítico e outras ideologias, para promover a retirada da fé do homem em Deus e direcionar essa fé para o Estado. Ou seja, o Estado sendo instituído como Deus e o homem como o centro do universo. E acontece que com o passar dos anos e com o crescimento da religião evangélica, este movimento chamado Teologia da Libertação começou a se infiltrar também na religião evangélica. E isso gerou e vem gerado o surgimento de crescimento de muitas heresias no meio evangélico. Em geral. Tanto que hoje nós vemos uma igreja mais preocupada em ser mais liberal, mais inclusiva do que ser uma igreja bíblica. Ações e atitudes descritas na Bíblia como pecado, hoje em algumas igrejas evangélicas e denominações, não são tão vistas da mesma forma. E inclusive são até incentivadas no meio gospel. Há uma junção entre o santo e o profano dentro das igrejas, com o intuito de atrair as massas. E inclusive com o uso de frases de efeito, como, abre aspas, aqui nós não condenamos, venha congregar conosco, fecha aspas. E o maior culpado disso é a teologia da libertação, que usa a igreja como força de manobra para fazer revolução. Tanto que hoje eles estão tentando acabar com a autoridade espiritual, a autoridade eclesiástica, porque eles não respeitam a autoridade, porque a figura da autoridade para eles é fascista. Eles buscam destruir esse conceito promovendo a rebeldia, disseminando a ideia que todos ali são iguais, todas as decisões devem ser tomadas por todos e todos estão no mesmo patamar, sem liderança. Os pastores não são mais respeitados como deveriam ser. Os sacerdotes não são mais respeitados como deveriam ser. Os líderes não são mais respeitados como deveriam ser. A autoridade eclesiástica não precisa ser mais obedecida, pois todos são iguais, estão no mesmo patamar, inclusive Deus. O respeito, a reverência, a devoção, a adoração, o louvor não são mais voltados para Deus, e sim para o homem, para o ser humano. Deus não é tratado mais como Senhor, e sim como você, se igualando ao homem. O culto passou a ser mais antropocentrista, ou seja, mais voltado para o homem e suas necessidades do que para Deus. As questões com mais ênfase aos pecados se tornaram motivos de ativismo ideológico. Pregadores estão sendo atacados quando falam contra o pecado. Hinos estão sendo atacados por falarem sobre a cor branca como se tivesse conotação racista. Esse movimento que tem contaminado as igrejas estão igualando o Deus ao homem. Até no aspecto da santidade, pois segundo eles Deus erra. E convive bem com os nossos pecados, pois Deus não é tão santo assim. E não é um Deus santo que pune o pecador, mas um Deus complacente, tolerável, que aceita tudo. Um Deus que aceita você como você é e não exige mais mudança e não castiga. Um Deus que é tão humanizado que te aceita pecando e fazendo coisas erradas porque tudo é plenamente justificado. Por isso que as mensagens sobre pecado e arrependimento estão cada vez mais raras. E o amor complacente, que aceita tudo, que passa a mão na cabeça, que não impõe limites, é o tema central das pregações de hoje. Este não é o amor descrito na Bíblia. Com certeza não é. Outra coisa que a teologia da libertação ataca é a liturgia ao culto. Não há mais uma preparação ao culto, não há mais aquele respeito, as coisas não são feitas com ordem e decência, não há mais aquela reverência à pessoa de Deus, porque o correto é você ser irreverente. Não há mais uma preparação para a mensagem a ser pregada, pois quem faz isso é o religioso. Quem se veste melhor e mais decentemente para o culto é o religioso. Quem é reverente a Deus é o religioso, tanto que as pessoas que se ajoelham nos cultos ficam dando explicações por que estão se ajoelhando. Tudo por medo de serem criticados ou vistas como religiosos.
Este movimento faz isso, transforma algo que é bom em algo ruim, gera confusão dentro da igreja justamente pela falta de alicerce, de conhecimento bíblico. Não há mais estudos bíblicos, não há mais evangelismo, discipulado, tudo é muito raso hoje em dia. Olha o que a teologia da libertação faz, por exemplo. Quem vai todos os dias à igreja é o religioso. Por quê? Porque não precisa mais ir à igreja, porque o indivíduo é a igreja. Então ele não precisa mais congregar. Aí surge qual movimento? Isso, os desigrejados, que segundo eles não têm mais comunhão com a igreja, mas não perderam sua comunhão com Deus. Mas aí o que a Bíblia fala? Não deixem de congregar, não deixem de se reunir como igreja. E o mesmo é feito com assuntos como santidade, pecado, adoração a Deus, reverência a Deus. Por quê? Porque quem busca ser santo é o religioso. Quem reverencia a Deus em tudo que faz, o religioso. Até a palavra religioso, no sentido etimológico, é algo que é algo bom, eles conseguiram transformar em algo ruim. Sem que a Bíblia faça isso. A Bíblia, inclusive, ela é usada na forma correta quando lhes convém, para apontar o erro dos seus adversários. Porque assim como a hipocrisia é a marca registrada do comunismo e socialismo, assim acontece com a teologia da libertação. Este movimento tem o objetivo de usar a igreja como força de manobra para fazer revolução comunista ou socialista. Por isso ele ataca as bases da fé cristã, as bases da fé e da igreja, para tirar Deus do trono e colocar o homem, tornando o caminho estreito mais largo para que a igreja seja cheia de pessoas vazias. Por causa desse movimento nós vemos evangélicos sem esperança, sem a certeza da salvação, porque o pensamento crítico te ensina a criticar e duvidar de tudo, inclusive de Deus. Vemos uma igreja cada vez mais vazia de dons, do fruto e do próprio Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo foi tão atacado, rejeitado e ridicularizado como vemos nos dias atuais. Ridicularizado porque o que vemos de picaretagem, zombaria, brincadeiras e exageros nas igrejas de pessoas sem noção com os dons do Espírito Santo e com a própria pessoa do Espírito Santo. Isso é até difícil de comentar. Rejeitado porque o que vemos de pessoas e denominações afirmando que os dons do Espírito Santo não existem, colocando em dúvida até a existência do próprio Espírito, que não é brincadeira. E pela lógica, se Deus é um problema para o comunismo e o socialismo, por que o Espírito Santo não seria? Deus é um problema para o comunismo e o socialismo porque o comunismo e o socialismo te ensinam que o homem e não Deus é o centro do universo. E o diabo usa esse movimento para tornar a igreja mais receptível ao anticristo, mais receptível ao falso profeta, para que esse tenha mais tranquilidade para criar uma única religião, onde Deus seja o Estado. Porque o Estado será governado pelo anticristo. Esse movimento chamado Teologia da Libertação se infiltrou aos poucos lá atrás, e é algo terrível. Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas como está escrito, meu povo se perde pela falta de conhecimento. A igreja do Senhor está se perdendo, justamente porque está dormindo, está apática, está confortável e não está buscando o conhecimento de Deus. E esse é o propósito do diabo desde o início, te deixar confortável, pois o conforto não exige luta e muito menos mudança. Vamos viver tempos terríveis de apostasia, porque o pior está por